E aí, pessoal, tudo 10 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Queria bater um papo diferente hoje com vocês em relação ao fato relevante que saiu semana passada do VEGRI, que de certa forma tem a ver com VGHF, porque é o termo de securitização que está dentro do CRI que o VGHF comprou. E queria falar do relatório que o VGHF soltou referente a janeiro, que também tem uma conexão com esse fato relevante, beleza? Vamos para o site da OPEA, da securitizadora, que aqui, quando a gente entra na página principal, tem uma lupinha aqui, e ali a gente entra com o número do CRI, que está lá no relatório do VGHF, né? Para identificar que é o CRI do VEGRI mezanino. Só como uma curiosidade, para quem quiser saber quando que um CRI foi emitido, que ajuda muito na busca, esses 3 primeiros dígitos eles indicam o ano e o mês em que o CRI foi emitido. A letra vai de A a L, respectivamente aos meses, A é janeiro, B é fevereiro e assim por diante, e os 2 primeiros números em relação ao ano. Ou seja, esse CRI é de março de 2024. O que a gente consegue ver aqui nas características dele, março de 2024. Saiu com preço de face de R$ 1.000, 113 mil cotas, 250, né? O que dá um volume total a ser captado de 113 milhões e 250 mil. Hoje ele está com uma taxa de CDI mais 3% ao ano, mas que teve uma mudança do termo de securitização original, que foi onde começou toda a discussão desse movimento entre os fundos da Valora. E o prazo dele era de um ano aqui, ó, de março de 2024, com vencimento em 2025. Ou seja, ele era um fundo bullet, meio bullet. O saldo devedor ia ser pago todo de uma vez em 2025 e os juros, né, o mais 3 aqui, que é os juros, ele vai sendo pago mensalmente ao longo do ano. A parte CDI entra no saldo devedor para ser paga tudo de uma vez em 2025. Beleza? Essa primeira parte. Na parte dos documentos, a gente vai ter o termo de securitização, as atas de assembleias e tudo o que aconteceu nas discussões sobre esse CRI. E a partir daqui, a gente vai ver a documentação em si. No termo de securitização, o documento de março, a parte importante era que os juros ia ser mais 4, era um CRI CDI mais 4%, com o pagamento, como eu falei, dos juros mensal e a parte CDI somando no saldo devedor para ser paga tudo de uma vez no final de um ano. Porém, logo no mês seguinte, o fundo fez uma assembleia e nessa assembleia ele soltou essa informação aqui, de que os juros ia sair de 4 para 3%. Ou seja, o VGHF, que entrou nesse CRI, ele está perdendo 1% em relação ao juros que esse CRI deveria pagar. Porém, a gente não viu contrapartida em relação a isso. Porque normalmente quando isso acontece, vai diminuir a taxa, mas vai alongar o prazo dos juros, ou algo do tipo, para que a pessoa que está emprestando dinheiro tenha alguma troca nisso, né? Mas do jeito que ficou, só diminuiu a taxa de juros e é isso aí. O que não foi tão legal assim para o VGHF. Mas isso eu estou falando só da securitização. A gente vai ver depois que tem uma operação maior em relação a isso, tá? E o fato relevante da semana passada, ele leva em consideração o quê? Que essa série 4, que é a série do VGHF, que era para vencer em março de 2025, um ano, ela vai ser prorrogada para março de 2026 e que os juros que eram pagos mensalmente sejam incorporados ao novo vencimento. Ou seja, essa informação que era esse CRI, que era meio bullet, como eu expliquei já, ele passa a ser full bullet. Tudo agora é incorporado e pago daqui a um ano. Ele não vai pagar mais o juros mensal e não vai pagar o saldo devedor mensal também. Vai juntar tudo, paga de uma vez em 2026. O que é outro golpe para o VGHF, a gente olhando até aqui. Só falando do CRI. Beleza?
Vamos dar uma avançada nisso, porque a gente precisa entender a movimentação toda que aconteceu junto com a aquisição desse CRI. Se a gente pegar o relatório do VGHF de fevereiro, a gente não vê esse CRI aqui. Então ele não está aqui porque o CRI foi emitido em março. Então a gente vem no relatório de março do VGHF e a gente vai ver esse CRI aqui. R$ 73.148.437 a CDI mais 4, aquela operação inicial. Tudo isso aqui era o valor de face, como a gente viu lá nas características no site da OPEA. Beleza? No relatório de abril, a gente já tem outras informações. A gente vê nesse movimento do CRI que só tem 48 milhões, 331 mil aqui, e ele está CDI mais 3. Então o que aconteceu nesse meio do caminho? Aí o fundo fala aqui em cima. Conforme apresentado no relatório anterior, do mês passado, de março, o fundo comprou 61 milhões em cotas do Vegri. Opa! Então ele comprou cotas do Vegri também? Guarda essa informação. Além de um total de 70 milhões no CRI Vegri mezanino, que vence em março de 2025. Ia vencer agora, mês que vem. Ué, mas ele falou que comprou 70 milhões e se a gente olhar no relatório do mês passado, tá 73. Então tem uma diferença aqui, né? Vamos continuar. Em relação ao CRI, ele foi emitido a CDI mais 4, virou CDI mais 3, visto que o fundo adquiriu esse CRI com deságio em relação ao seu valor de face. Ou seja, aqueles R$ 1.000 que o CRI foi emitido, que a gente viu naquela parte da OPEA lá, o fundo comprou esses CRIs mais barato do que aqueles R$ 1.000. E aí a gente começa a ver um sentido dele falar que investiu 70,8 e aqui está 73,148, que é no valor de face do fundo. Do CRI, desculpa. E mais aqui embaixo, a gente vê os 61 milhões, que agora caiu a cota aqui um pouquinho, do Vegri. Certo? Então o que a gente consegue entender disso aqui, né? Que o VGHF ele entrou na dívida e também entrou no equity. Ele entrou na dívida do Vegri e comprou cotas do Vegri, porque o Vegri, nesse momento, ele estava em emissão, primeira emissão, IPO. Então o VGHF ele ancorou essa criação do Vegri. Além disso, comprou a parte da dívida. Então tá tudo muito nebuloso. O VGHF, ele então ancorou, comprou a dívida e diminuiu a taxa ainda por cima. Vamos entender isso melhor colocando isso nos números. Mais para frente aqui. No relatório de maio, acho que não teve nenhuma grande informação. Só tá os 48 milhões e CDI mais 3 mesmo. Beleza? Vamos nos números, que eu acho que vai ficar mais legal de falar sobre isso. E aqui, gente, eu tô passando para vocês a minha interpretação desses dados que a gente falou. Não se apega necessariamente na vírgula aqui, não, porque a minha ideia é só conceitual mesmo, para entender aquele relatório, né? Como nós vimos inicialmente, o CRI foi criada CDI mais 4. Foi criada CDI mais 4, 113 mil cotas a 1.000 no valor de face, 113 milhões de volume total. Naquele primeiro relatório, que a gente viu 73 milhões, o relatório de março, pegando no preço de face, que foi a informação que eles colocaram lá inicialmente, o fundo pegou 73.148 cotas desse CRI. Certo? Então, avaliando aqui tudo no valor de face, por enquanto, a gente tem 73 milhões captados pelo VGHF, em que os 4% do CDI mais 4, em relação a esse valor aqui,
dá 2.900.000 reais de juros. No entanto, essa taxa no mês seguinte passou para 3%, então vai dar 2.194.000 de juros. Ou seja, dá uma diferencinha aqui de uns 800 mil, mais ou menos, 700 mil e pouco. Beleza? Mas o ponto é, uma coisa interessante aqui é que na ata de assembleia, a primeira, ele fala que vai mudar de 4 para 3 com efeito retroativo. Ou seja, como se tudo fosse a CDI mais 3. E com isso, como ele vai ser retroativo, o fundo ele vai pagar, então, 73 do volume captado, 3% são 2 milhões e pouco, o que daria ao VGHF no final dessa operação 75 milhões 342 mil. Show? No valor de face. Tudo no valor de face. No relatório seguinte, ele fala que teve um deságio em relação a esse CRI. Ou seja, a contrapartida que veio em relação à securitização foi uma queda no valor de aquisição. Usando essa interpretação aqui minha, como o fundo tinha captado 73 mil cotas e ele informa 70,8 milhões no relatório, aqui ó, botando na matemática aqui, daria aproximadamente que ele comprou os CRIs, né, cada cota do CRI a 960, o que dá esse desconto em relação ao 1.000, esse deságio aqui, certo? Então o fundo agora tem 70,8 lá no primeiro mês, assim, né? 70,8 de valor adquirido. Porém, se a gente olhar no valor de face, não por quanto o fundo comprou, no valor de face, o fundo chegaria a esse valor aqui final, esse recebimento final, de 75 milhões. E agora ele tem 70,8 milhões investido. Ou seja, para ele chegar nesse valor final aqui, em comparação ao valor de face, porque o fundo vai pagar o valor de face, entendeu? Para que a gente tenha esse valor final aqui recebido, a gente vai fazer a diferença disso aqui, vai dar 4 milhões e meio, aproximadamente, e aí esses 4 milhões representam quanto do valor adquirido, com deságio. Vai dar aproximadamente 6,4% aqui na minha matemática doida, o que é um pouquinho equivalente com aquele CDI mais 6 que ele cita no relatório. Então não é uma coisa assim tão para levar a ferro e fogo. Estou falando da minha interpretação em relação a isso. Pode ser que eu esteja equivocado, tá? Não estou me abstraindo dessa possibilidade, não. Se eu estiver errado, por favor, até comentem aí para eu ter outra visão. Beleza? E lá no relatório, no do mês seguinte, ele fala que está com 48 milhões investido no CRI. Então ele vendeu uma parte de 22 milhões ali aproximadamente para ficar com os 48 milhões adquiridos a 967, o que dá 49.935 cotas. Beleza? Até aqui. Aqui a operação se estabilizou um pouco. Então, vamos fazer uma comparação naquela queda da taxa. Se a gente colocar 4% em relação agora a esse valor final, que tudo isso aqui aconteceu nos primeiros meses, então dá pra gente colocar como se fosse pro ano todo, só para simplificação de conta, 4% de 48 milhões vai dar 1.933.000 juros. Como virou 3%, vai dar 1.449.000. Se a gente fizer essa diferença aqui, da queda, a gente vai ter 483 mil de diferença. Beleza? Então o fundo está perdendo no ano 483 mil. Se a gente dividir por mês, como era um CRI de um ano, a gente vai ter 40 mil por mês. Show? O VGHF ele tem 164 milhões de cotas. Então, se a gente dividir essa perda mensal pela quantidade de cotas, a gente vai ter que o fundo perde por mês 0,0002
centavos do pagamento desse CRI, dali da parte de juros. Tá? É, é uma perda? É uma perda. Não está sendo discutido isso. É uma perda. Ponto. Show? Porém, lembra que eles tinham feito a outra parte da operação de comprar os CRIs? De comprar o CRI, na verdade? Quando ele compra o CRI, o que ele está fazendo? Também, né? Ele investiu 61 milhões nos CRIs do VGRI. Na emissão, o VP era R$10. Então, ele tem 6 milhões e 100 mil cotas do VGRI. Os proventos que o VGRI pagou durante esse ano e estava até na distribuição da PO era de 15 centavos, o que dá 915 mil por mês. E para o VGHF, ele recebe 0,0056 por cota. Então, se a gente fizer essa comparação aqui, numérica, a gente vai ver que o fundo saiu no positivo, o VGHF. Por quê? A parte CDI mais 4, que virou CDI mais 3, ela diminui a dívida do VGRI, o que potencializa a distribuição de proventos do VGRI. Então o VGHF perde pouco na queda da Selic, o VGRI ganha fôlego e o VGHF ganha nos proventos do VGRI. Entenderam, pessoal? Que essa movimentação no final teve um resultado maior para o VGHF. Mas, Rafael, beleza, entendi. Mas ainda tem os dois conflitos. E tu não me falou ainda agora que o CRI não vai pagar mais nada, pelo que saiu no fato relevante? Sim. E aí teríamos um problema grande no VGHF. Porém, o VGHF soltou o relatório de janeiro. Cadê aqui, ó? Janeiro. Com essa informação aqui, ó. Eventos subsequentes, início de fevereiro. Adicionalmente, o VGRI foi vendido pelo seu valor de face. Lembra que o VGHF tinha pego ele com deságio? Ou seja, ele conseguiu vender o CRI com lucro. Quanto? Não sabemos ainda. Vamos ver no relatório do mês que vem para ver se ele explica um pouco melhor essa venda. E isso aqui me levanta uma pergunta, que é qual foi a ordem que as coisas aconteceram, né? O VGHF ia zerar essa taxa lá do CRI na Assembleia, como zerou, né, os pagamentos, vendeu o CRI e depois zerou a taxa, ou ele zerou as taxas e ainda assim conseguiu vender o CRI pagando nada? De qualquer uma das formas, para o VGHF, a parte dívida está resolvida, não tem mais esse CRI lá dentro, essa parte está resolvida. A grande questão agora é lidar com o VGRI. Por quê? O VGRI em si, ele soltou no último relatório que, pagando o que ele está devendo, né, esses proventos devem sair de 15 para 11 centavos aqui, 11 e 12, o que ainda continua sendo uma distribuição maior do que aquela diferença de 1%, mas agora não tem mais a dívida, então não importa, né? Só que o grande ponto é, o VGRI ele tem 1 bi de patrimônio e 600 mil de passivo, ou seja, ele está alavancado em 60%. Então eu não sei como que a Valora, no final das contas, ela vai lidar com o VGRI, porque emitir, ela não vai conseguir emitir, a cota está quase 33% abaixo do valor patrimonial, ele não vai conseguir emitir, e não sei se ele vai vender alguma coisa para equalizar isso aqui, até que o fundo consiga depois se livrar o VGHF consiga se livrar do VGRI dentro do VGHF. Mas considerando todo o movimento, com o fundo pagando, depois de pagar essas primeiras dívidas, né, o VGRI pagar as primeiras dívidas, ele ainda recebe 8 centavos aqui, vai dar 8%. Então ainda é uma distribuição que conta lá para o VGHF, né? A grande questão é no valor das cotas, se elas se apreciam para o VGHF se libertar dessa parte do conflito completo, né? Vamos ver no relatório de fevereiro o que eles colocam de informação dessa venda
E agora, eu não sei se eu acompanharia o Vegria, porque é 4% do PL do VGHF. A parte de dívida teve lucro na venda e uma boa distribuição ao longo do ano, então acho que não tem muito o que reclamar. É a dívida, essa dívida que ele vendeu. Se ele vendeu para algum produto da Valora mesmo, que seja listado ou que não seja listado, ele pode ficar rolando essa dívida, então essa especificamente pode não ser um problema, dependendo de quem comprou a dívida. Não acho que eles vão informar isso no relatório, mas dependendo de quem comprou, pode ser uma solução ficar rolando. Não vejo muito problema nessa parte. E como o Vegri vai lidar para pagar essa dívida, aí é com o Vegri. Eu queria falar mais aqui pelo lado do VGHF. Beleza? Teve conflito, teve, a comunicação foi ruim, mas o movimento pela parte da dívida acabou trazendo um resultado bom do VGHF, né? E agora é acompanhar essa parte do Vegri para ver como que ela vai se desenrolar aí. Beleza? Teve alguma ilegalidade nesse movimento todo? Não. É um movimento chato, um movimento que a gente pode questionar a moralidade dele, mas não teve nada ilegal no movimento. Em termos de resultado, teve conflito. E agora? Resultados da parte dívida deu bom pro VGHF. E isso eu acho que não dá para negar, assim. Agora tem essa questão das cotas do FII, que ele pode segurar enquanto vai resolvendo a parte do Vegri, para, sei lá, mais na frente se desfazer dela, ou não sei o que a Valora vai querer fazer. Mas é acompanhar, teve novamente os conflitos, aconteceram, os resultados foram bons até agora, e vamos acompanhando nos próximos relatórios aí para ver essa parte do CRI. Eu acho que eu ficaria mais preocupado se eu fosse cotista do Vegri. Se eu fosse cotista do VGHF, estaria mais sossegado em relação a isso. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Acho que eu já falei demais. Espero que todos tenham uma boa semana e até o próximo vídeo.